soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Estamos aí. Esse é mais um Empreenda SCcast, galera, né, Filipão? Boa, garotão. Estamos aqui nos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, a melhor empresa de comunicação visual do país, com tecnologia de ponta, investimentos agora para atender a indústria, né, Filipão? Isso aí, Comunicação visual, totens, fachadas luminosas, adesivos, envelopamento de frota, projetos especiais. Vamos mandar pro Brasil. Tudo que vocês imaginarem, a Arte Pro tem. Contamos nesse episódio com patrocínio de BXB Treinamentos, nosso amigo Fernando Talaia, treinamentos de pessoas. Vamos falar muito sobre treinamento, Gestão sobre e liderança, sim. Hoje vamos falar muito sobre essa questão da psicologia. Isso aí. Formento Playgrounds. O Playground do Formento é diferenciado, irmão. Tu olhou pro Playground dele, tu sabe que é dele, porque é muito bom. Modular, de plástico, segurança para as crianças. Parquinho coloridinho, sabe? Projeto assim, sensacional. E Casarão dos Sonhos, nosso amigo Jefferson. Você quer ter um sono tranquilo, tecnologia. O colchão dele, acho que vai pra... Ele voa também, é um negócio meio... Serve café. Vem da NASA, né? Serve pro café. Faz massagem às 5 da manhã. Não, a gente tá brincando, mas é um colchão mas de alta tecnologia. Mas que ele faz massagem às 5 da manhã, é verdade. Isso é verdade. Tu programa no celular e ele começa a massagem. Isso, top Não, demais. é um colchão diferenciado para você que quer melhorar seu sono. Vai lá, uma venda consultiva, você pode experimentar antes de comprar. Verdade. E tem decoração lá também, outros itens e tudo mais do Casarão né? dos Sonhos. Exatamente, cara. É sensacional o atendimento Top. deles. Agradecer, claro, o apoio da CDL Blumenau de Sebrae Santa Catarina, PHNX Consultoria Imobiliária, Nutriblu Gastronomia Empresarial, Rádio Mix FM 106.3 e Creativity Digital Hub, a agência do diretor que deixa o Empreenda SCcast cada vez mais bonito. Esses são os apoios desse episódio. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. E hoje a gente está com a Cláudia de Souza, que é psicóloga. Cláudia. Meu Deus. Roberta Cláudia de Souza. Já começou com o nome que eu não gosto. Ô, Roberta. Roberta Cláudia de Souza. Isso foi um truque de psicologia. Criando trauma da psicóloga, né? Claro. Pra te fazer sair da zona de conforto. Não, tô brincando. Foi um erro mesmo. Eu gravei o Cláudio e esqueci Roberta. Meu Deus, Roberta, desculpa. Mas estamos com a Roberta Cláudia de Souza, que é psicóloga. Atua com psicologia clínica, né, atendendo as pessoas que nem eu, que precisam de terapia. A gente tá brincando porque a gente quer o cancelamento, tá? Claro. Não, tô brincando. A gente valoriza muito o trabalho. É o grande tabu, né? Não, e a gente brinca, eu já fiz terapia, acho que, sei lá, tu já fez terapia, Felipe? Tô precisando. Não, eu acho que no mundo atual, assim, muita gente faz terapia e eu acho que a gente tem que valorizar o terapeuta porque... tu tá aqui até por causa disso, pra gente poder trocar ideia sobre Explorar, isso. Né? Então, pra gente começar, né, fala um pouquinho de quem tu é, como é que tu chegou nessa profissão, como é que foi a tua formação. E aí a gente não tem roteiro, né? Então a gente vai indo pelos temas aí que a gente vai encontrando no meio do caminho. Então tá, eu sou Roberta Cláudia, né? Sou psicóloga. Acho que a gente pode dizer que empresária também, né? É a parte que a gente não aprende na faculdade, que não nos ensinam. Mas talvez aqui a gente mais use. Isso aí já é um tema que dá pra gente falar há algum tempo, mas vamos continuar, depois a gente puxa isso aí. Porque tu tens hoje teu consultório, né? Tenho. E não ensinam, né? A você a montar, você a gerenciar, enfim. Olha, você tem que cobrar a consulta, né? O plano de saúde. Quanto que vale a minha hora. Enfim. Legal. É uma gestão também, né? Também. Né? Aprender a investir. Isso. Parte que, né, no meu conhecimento, que é uma parte da empresa também, que faz, né, a hora valer mais, enfim, são coisas que a gente aprende depois, na prática. Então, eu sou formada, né, me formei vai fazer 10 anos. Legal. Ouvi a faculdade inteira que psicologia não dá dinheiro, que não vale a pena ser super psicóloga. Estimulador, Nossa, assim. muito motivador. O cara... Tu tava super empolgada na faculdade, né? Sim. Eu imagino. É. Digamos que a academia brasileira não é uma referência, assim, né? Não. Enfim, né? Não vamos entrar em polêmica agora, Sim. depois a gente pode entrar. E meus primeiros empregos foram em ONGs, né? Trabalhava na parte mais da psicologia social, que é uma área também que atua bem junto com assistente social, na área de... Conselheiro tutelar, Também. Legal. Eu servia bastante a parte do CEPRED, não sei se conhecem, né? Mas que quando tem já violação de direito, então fazia visita domiciliar. Pessoas com deficiência, né? Trabalhei com deficientes visuais e também autistas. Até que eu tive a oportunidade de ter o meu negócio, de atender, né? Eu lembro que uma indicação de uma amiga para um paciente, um primeiro paciente, eu não tinha consultório. Mas eu pensei, não, eu vou dar um jeito. Marquei, tinha horário, tudo, fui atrás. Subloquei uma sala, comecei sublocando,
né? Por horários aí, tem bem comum isso aqui também, né? Até hoje em dia existem uns coworkings, assim, de Isso. médicos e tal, né? Até próprios psicólogos, que às vezes não ocupam todos os dias, todos os períodos, e aí sublocam alguns horários. Ah, legal. E aí comecei assim, depois fui preenchendo 1 turno, 2 turnos, e fui precisando, aí montei com uma amiga, a gente de sócia, dividiu o mesmo consultório. Fui preenchendo mais espaços, elas não tinham dado tão certo, precisei do meu sozinha. E agora fiquei, eu acho que 1 ano no antigo consultório, agora eu tô no novo, vai fazer 2 anos. Legal. Eu até quero puxar esse gancho, já que tu tocou nessa questão do consultório, que eu falei ali que a gente poderia falar depois, vamos falar já. Então, a gente já chegou no consultório, né? Cara, isso é empreender, né? E talvez empreender na veia, né? Que é justamente o profissional liberal, que é o teu perfil, né? Que ele é um técnico que precisa ser empresário, né? Se tu for Sim. parar para analisar, né? Tipo, é meio dono de empreiteira, assim, que é pedreiro. O cara tá ali levantando a parede, mas tem que contratar funcionário. Né? Exatamente. Como é que foi esse teu começo, assim? Tipo, tu já mais ou menos pincelou, mas eu queria puxar lá, tu que tens uma visão filosófica da vida também, que eu sei, a gente compartilha de vários ideais nesse sentido. Como é que foi pra ti? De repente surge um cliente, pô, e agora eu vou assumir um aluguel, eu vou contratar não sei se já tem ou não, uma secretária, eu vou investir em rede social, como é que foi isso? Agora que eu tenho alguém que me ajude com essa parte mais financeira, de notas, parte mais burocrática mesmo, né? Eu ainda cuido da agenda, ainda faço questão desse contato do paciente ser comigo, acho que faz diferença, né, para reverter isso. Então, eu ainda faço questão, talvez dá para delegar também essa parte, mas eu ainda faço. Uhum. Não tenho nenhuma vergonha de dizer, mas eu sou uma pessimista por natureza. Eu tenho bastante dificuldade, assim, de olhar para isso. Nossa, onde é que eu vou atender? Como é que eu vou fazer? Não tenho isso tão intrínseco. Acho que tem pessoas que têm mais facilidade, né? Não é o meu caso, mas vou enfrentando, mesmo com medo, né? Mesmo, eu acho que muitas das coisas que prendem as pessoas hoje é o que podem pensar, né? Mas o que vão falar? Eu vejo as pessoas travadas nisso, às vezes não fazem um negócio, não assumem um relacionamento, né? E eu realmente decidi, assim, falar, as pessoas sempre vão falar, fazendo ou não fazendo. Uhum. Então eu decidi que eu vou usar, e aí fui... Foi psicóloga de ti mesmo. É possível, assim, vamos, né? Acho que a ideia é essa. Eu não sei se existe termo autoterapia, né? Quando o João Meditação. gagueja, cara, Que ele vai entrar na filosofia. é verdade, eu tenho esse. É que eu não quero me alongar, porque o objetivo aqui é que tu fale, né? Mas é que Não, eu... mas tranquilo, por mim. E eu também sou um cara que eu tenho dificuldade de ser... Eu preciso fundamentar a minha... Sabe? É mania. Mania de gente... Pode ser um sintoma, né? Pode ser um sintoma. Ó, daqui a pouco tu pode me Já dar um tá fazendo a diagnóstico. consulta aqui. Vou sair do programa com TDAH. Ó, dá pra imprimir sei o o quê. laudo, que eu já vi que o laudo sai impresso ali. Daí. Carimbo tá na mochila. Já. Pronto. Meu, até perdi o fio da meada, cara. Você que se eu tenho TDAH mesmo, tá vendo? Essa sala não te ajuda se tu tem TDAH, né? Muito estímulo. Meu, tô brincando, pelo amor Não? de Deus. Tá. Mas é possível uma pessoa... você que é psicóloga, né? Você trabalha os seus próprios traumas, é possível isso? Estudando psicologia, você aprende a fazer uma autoterapia? Tu acredita nisso? Eu não sei, eu tô perguntando assim porque não, é uma dúvida real. A grande maioria tem. Na verdade, a psicologia ela tem várias linhas teóricas, né? Não sei se vocês conhecem algumas. Por exemplo, a gente sempre Tô vê nos louco pra filmes. conhecer. Pode falar. A mais conhecida é a psicanálise, por exemplo, lá do divã, o cara deitado, né? Que é Freud, que foi o fundador. Mas essa é uma delas. Tem várias. Por exemplo, eu sigo a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. A premissa dessa terapia é ela ser breve, voltada para o presente, então você não fica lá remoendo o passado, né, os traumas de infância. Você considera, claro, a história é importante, mas não é isso que determina quem você vai ser. Uhum. Então, uma das premissas dessa linha também é que você se torne o próprio terapeuta. Porque daí não é aquela terapia eterna, né? Tem aquelas pessoas, os artistas, que falam muito, tô 10 anos em terapia. A forma que eu trabalho, que eu escolhi, eu não acho saudável. Eu penso que a pessoa me procura com uma demanda, ela tem um objetivo, eu vou ajudá-la, e uma vez alcançada, a gente dá alta.
Legal. né? Ele Então- apresenta um problema, ó, Roberto, eu tenho um problema aqui que é esse. Isso. E aí tu vai ajudar a identificar como solucionar esse problema. Isso, até para se comprometer, né? Para não ser aquela coisa eterna. Então, eu vou ficar aqui, né, lambendo ferida ali, não acho que seja saudável. Claro Uhum. que respeito, tem várias pessoas que entendem dessa forma, talvez sirva para muitos, mas não é o que eu acredito. Então, tornar o próprio terapeuta é que você aprende as técnicas, você aprende a se conhecer, você sabe onde você está vulnerável, onde não. Mas não acho que seja saudável o psicólogo cuidar de si mesmo, né? Uhum. Acho que não. Existe uma cura, então. Existe. Existe. Eu acho que o dia que eu não acreditar nisso, a minha profissão não faz sentido. Tu falou de duas linhas ali, né? Que seria a psicanálise, tu trabalha com a terapia TCC. TCC. TCC, e, enfim, são várias escolas, tem as Mais de 100. principais. É. Uhum. E tu falou assim, uma coisa que me chamou a atenção, né? E que me veio à mente na hora que tu falou do TCC, foi assim, tipo, a terapia, ela já começa a não abrir a porta, de certo, para receber, né? Antes. Quando a pessoa decide, eu preciso de ajuda. Ou quando ela Não, reconhece, ok, né? mas o teu tratamento O meu? enquanto psicóloga de alguém, Uhum. tu, ao receber a pessoa, tu já vai ter uma leitura de quem ela é, do porquê talvez ela tá ali, tu já consegue. Não tô falando de nada místico, tô falando de Não, algo não, absolutamente racional. Ou não, ou é loucura da minha cabeça imaginar isso. Não, é verdade. O horário É. que chega, o atraso. É isso que você tá falando? É isso. Comportamento, né? Pegou 10 balas, tomou tanta água, tá agitado. A nossa leitura é de um todo, com certeza. Forma que senta na poltrona. Não vou revelar, né? O cara já tá aqui, ó. Ela já tá me analisando. Deixa eu melhorar minha postura, pessoal, com licença. Eu já fico Roberto. imaginando todo o rolê que a gente fez na empresa e Excelentíssimo. ela só me observando, cara. Ela já entendeu quem que eu sou. É que tu deve ter estudado muito sobre perfil comportamental, é óbvio, Sim. de pessoas. E no mundo empresarial isso tem se popularizado, né? Também é bem utilizado. Muitas técnicas de psicologia, com certeza. Tens muitos empreendedores, assim, profissionais liberais na tua agenda. Bastante. Tu consegue linkar entre eles, assim, qual é o principal... Existe, assim, dentro da tua análise, o empreendedor ele tem mais esse perfil aqui de problema e tal. A ansiedade, eu acho que o grande mal do século, com É. certeza. Uhum. E como é que a pessoa pode identificar que é ansioso? Porque a ansiedade, eu sou ansioso, óbvio, né? Eu sou ansioso. Capaz? E eu sou ansioso, eu já tive diagnóstico, enfim, né? Fiz tratamento, já fiz terapia, né? Mas tem muita gente que não se reconhece ansiosa. Que às vezes por ter uma forma plácida de agir, acha que é tranquila e na verdade não, ela tem ansiedade. Como é que a pessoa pode identificar isso? Bom, Existem primeiro, técnicas? a ansiedade, ela não é um problema. Uhum. É o grande mito, né? Eu tenho ansiedade. Eu tenho, você tem, todos nós. E é importante que a gente tenha. Uma pessoa que não sente, uma pessoa que não tem, ela vai estar adoecida, né? Inclusive é um sintoma, às vezes, de uma depressão mais grave, uma pessoa mais apática, né? Não sente. Existe um limite entre o que é normal, que é aceitável, do que pode ser doença. E aí, nisso, é onde a gente trata. Né? Então, isso é importante. E como diferenciar? São questões bem básicas, onde começa a atrapalhar na rotina. Então, é uma ansiedade que já está impedindo essa pessoa de cumprir com os objetivos. De repente, ela já não consegue trabalhar, ela não consegue... O sono, às vezes, fica atrapalhado. Né? Então, causa Às vezes prejuízo. dá aquelas crises também, né? Crise de pânico, ataque de pânico, né? Que é um pico mais alto de ansiedade. Sim, aí isso a gente fala de uma ansiedade patológica, não é aquela ansiedade, por exemplo, que você vai fazer uma entrevista de emprego, é importante ter certa ansiedade, né? Você vai se preparar, você vai conhecer da empresa, você talvez não vai ficar tão soberbo achando que eu domino tudo, né? Tem que ter certa humildade, então é uma ansiedade que ela faz parte. Agora, Para estresse... você que está indo para uma entrevista de emprego, ó, a ansiedade é uma ferramenta de humildade. Legal essa É visão. verdade. Ela é fundamental, não é um mito. Você não pode não querer sentir ansiedade. Você vai sentir. Agora, se traz sofrimento, traz prejuízo no dia a dia, e a gente está falando de uma doença, talvez, que merece tratamento. Aí entra o grande tabu, né? Não sai em exame. Tem como eu diagnosticar. E aí as pessoas não é palpável, as pessoas acham que é frescura. E nisso, eu costumo falar, assim, literalmente a gente perde vidas, né? Suicídio. Eu posso entrar em tema polêmico, Felipe? Posso? Daqui pra lá, tu... Então tá. Eu tenho uma tese, né? A gente teve a pandemia, né? Pode. Posso? Tá, Pode, obrigado.
A gente teve a pandemia, Uhum. né? E claro, a pandemia ela mexeu, acho que com a psicologia de todo mundo. Sim. Tô errado em afirmar isso? Não, assim, Aumentaram os casos e agravaram os que já tinham. Fato. né? E claro, a gente teve mais mortes na pandemia. Tem relação lá com o cemitério, a gente constatou de Sim, fato sim. que houve um aumento da mortalidade. Mas eu fiquei refletindo, assim, porque o aumento ele foi num determinado pico e tal, enfim, né? Eu não vou entrar aqui em. Não quero falar sobre teoria da conspiração, não. Mas eu percebi numa tese, depois de um tempo refletindo, assim, que. E eu conheço relatos de pessoas que tiveram patologias diagnosticadas, caíram de cama, ficaram mal e tal, e depois foram ver, o diagnóstico estava errado, o cara nem estava com câncer, e aí foi tudo a cabeça do cara. Eu conheço histórias verídicas de pessoas próximas que viveram isso, né? Eu fiquei pensando assim, cara, será que não teve muita gente que morreu de Covid mais por uma ansiedade e o medo do que pela doença? Seria Mas loucura veja, imaginar isso? não seria nem teoria da conspiração. Vamos pensar numa lógica, o que que é o medo, né? Uma parte do cérebro, a amígdala, não é a amígdala de garganta, né? A amígdala de cérebro. Ela identifica como um perigo. Bom que tu falou, porque eu não fazia ideia de que existia uma Não, amígdala no meu cérebro. por favor, né? Senão as Tá. pessoas elas perguntam assim, tá, mas quem tirou a amígdala, Não, né? é que tu falou de um jeito que, não quero parecer idiota, não. Você não foi nem um pouco idiota, eu não tinha nem noção de que o cérebro tinha uma amígdala. Tem, Obrigado Minhas por me tem. amígdalas avisar. vivem inchadas. Não são essas que a gente está falando, né? Tá. Mas ela identifica, por exemplo, no medo, um sinal de perigo. Então, o corpo todo ele fica em alerta. Ele libera, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso baixa a imunidade. Então, você está mais suscetível a pegar doenças. E aí, foi realmente feito um cenário de pavor, né? Você ligava a televisão, qualquer coisa que você visse, Cara, você vai morrer. eu passei álcool na sacola do mercado. Estamos todo mundo junto, né? Eu Quem que sou nunca? cético pra Sim. caramba nessas coisas. Mas enfim, segue barco. Então, você realmente tem uma imunidade que vai ficar mais baixa, você tá mais suscetível. E as pessoas, elas realmente entraram nesse jogo, no cenário de medo. Então, elas estavam em alerta. Então, é possível, sim, que isso aconteça. Que doideira, cara. Não que o Covid não existiu, não que não tiveram pessoas que morreram por isso, mas realmente a gente está mais suscetível, né? E claro que uma coisa é quando há um medo, um perigo real, onde você precisa dessas estratégias no corpo. Sim. Agora, não diante de uma coisa que não... Mas eu vou falar que eu fiquei com muito medo na pandemia, cara. Eu Muito medo acho de que perder parente, de Sim, pegar e... Pô, daí tu fica assim, cara, já pensou se eu pego... tinha muito da culpa também de você transmitir, de repente, para alguém, você Também. visitar alguém, né? sim. Então, afetou as relações também, que é uma coisa que diminui o estresse. Você conviver, você tocar, né? Quantos estudos que a gente tem que o abraço, que o toque, tudo isso foi retirado. Então, você ficou mais vulnerável já nessas áreas. E junto com isso, te dizendo, ó, você vai morrer. Se você pegar, você morre. Teu pai vai morrer, tua mãe. Né? Então, foi um cenário perfeito para realmente você adoecer, não somente do Covid, mas de tantas outras coisas. E hoje é comprovado, né, de acordo... Eu não li os documentos, tá, galera? Mas dizem que existem estudos de Harvard, né, que de fato, tanto o lockdown quanto as máscaras são foram absolutamente ineficientes no combate, né? Mas eles foram altamente eficientes em aterrorizar as pessoas. Não sei se tu concorda comigo, né? Porque era um cenário de guerra, né? Não sei, né, dizer em relação a se foi eficiente ou não, mas o Sim. que a gente tinha? Até hoje a gente tem pessoas que não mostram o rosto, você pode ver que você ainda encontra pessoas, principalmente os tímidos, os mais ansiosos, né, pessoas que ainda não retiram a máscara, né, principalmente em crianças. Isso tu acha que ficou como uma sequela, Uhum, com certeza, né? com certeza. Da pessoa querer se esconder e tal. Uhum. E acaba sendo, né, Tu atendeu muita gente, assim, na época de pandemia, tu já tinha consultório, já. né? Uhum. Eu quero imaginar que começou aqueles atendimentos online, né? Existia bastante. Sim, eu acho que se não fosse, eu jamais aceitaria atender online. Hoje, grande parte dos meus pacientes são online. Aí eu atendo o Brasil todo, Ali foi fora uma do virada de país. chave pra ti? Foi uma grande oportunidade, né, de fazer uma coisa que se eu não fosse forçada, se eu não tivesse outra opção, com certeza eu não faria. Mas tu não acreditava no modelo online? Não. Ou... Principalmente para psicologia, E funciona? muito, com certeza. A minha terapia que eu faço é online. Caramba, cara. Que legal, né, isso, eu ouvi isso. Mas enfim, então tu atendeu muita gente, assim,
Massa. por causa da pandemia? Teve alguns casos. Tem algum caso assim que te chamou a atenção que tu pudesse, claro, sem falar quem é a pessoa, tal, pudesse compartilhar? Mas Assim? referente à pandemia, Do impacto da pandemia, assim, que te chamou a atenção que a pessoa estava muito aterrorizada por causa da pandemia. Sei lá. assim, desenvolver TOC, por exemplo, né? Que já é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, você já tem uma certa compulsão por limpeza, por organização. E aí, nisso, você falar em gel, né? Álcool gel e limpar tudo, a pessoa realmente não sai mais de casa, toma, sei lá, 20 banhos por dia. Então, são casos que apareceram, né? Afloraram. Talvez já tinha, né? Um fator ali, mas desencadeou para esse cenário. E tu atendeu. Uhum. E como é que... O que faz com Que uma pessoa faz dessa? pessoa dessa, mano? Mas como faz o quê? Tipo, como é que faz a pessoa não tomar 20 banhos no dia? Desculpa, a gente tá rindo, claro, pra quem viveu isso foi muito difícil, pra ti, enquanto profissional. É deve- sofrimento, né? Até Claro. porque você começa a ter feridas na pele, porque a pessoa descama mesmo, porque esfrega muito. É uma Teve coisa um muito grave. filme, tem um filme, eu acho que tem uma pessoa que tem toque nesse sentido, que não come em restaurante, alguma coisa assim. É o Melhor Impossível, acho, o Jack Nicholson, se eu não me engano. É, não sei. Eu Ele lembro. pisa nos... Isso, ele pisa. É, sim. Bom, Nos enfim. quadradinhos? Ele. Mas tem um melhor. Não Tu sei sabe se que já esse assistiram. toque do quadradinho eu já tive. Todo mundo na infância dá uma pisadinha. no- Hoje, um pouquinho. Mas, de novo, né? O toque, ele não é... Ah, eu gosto das coisas retinhas. Não. É quando aquilo ali já traz um prejuízo. A pessoa não sai de casa sem antes verificar 30 vezes se o gás está fechado. Então é quando começa a ter prejuízo, atrasos, né? E como é que tu trabalha isso, assim? Pra gente ter uma noção, né? Eu tava Uhum. preocupado que eu vivo arrumando as coisas assim, que eu não faço sem querer. Não, isso não é toque. Não, ainda bem. Aí a gente entraria também nos temperamentos, né? Eu acho que o João... Vamos falar sobre isso, acho que é É. legal. Temperamentos. Disque? Tem a ver, mas é uma outra escola, né? Mas É. depois a gente entra nisso. Vamos continuar ali no. Uhum. Beleza, como é que tu atende uma pessoa dessa? Assim, o que eu costumo falar? Pode parecer meio clichê, né? Mas depende de cada caso. Quando a gente fala de ser humano, não tem padrão, né? Não é uma ciência exata. Eu aplico isso e funciona. Que é pro João, não é pro Felipe, não é pra Roberta. A gente tem uma individualidade. Mas, de grosso modo, a gente tem uma técnica que chama dessensibilização sistemática, onde a gente vai expondo a pessoa aquele motivo, né, de medo, enfim, de pânico. A gente vai reduzindo de forma gradativa. Com tudo é assim, né? A gente não interrompe a coisa de uma hora para outra. Ninguém sustenta isso. Então, a gente vai fazendo de forma gradativa. Mas, normalmente, a gente também encontra, assim, o que tá levando, né? São crenças, normalmente. Ah, que se eu não fizer de tal jeito, a minha mãe morre. Normalmente, tem alguns pensamentos que a gente chama de pensamentos intrusos, né? Então, a gente identifica isso, leva para evidência. Que tá lá no subconsciente. Às vezes, no consciente mesmo, né? A pessoa É. sabe que ela tá pensando isso. E aí, a gente vai identificando, tá? Se você não tomar banho, sua mãe morre, tá? Quantas vezes que você não tomou e quantas que a tua mãe morreu? Não, tua mãe sempre ficou viva, né? Então, que provas que você tem que se você não tomar banho, sua mãe vai morrer? Isso chama checagem de evidências. Então, muitas vezes a pessoa ela vai vendo que não se sustenta, que são apenas coisas abstratas. E nisso consiste a melhora. Eu quero falar dos patrocinadores, mas antes de falar, deixar um gancho aqui, vamos falar sobre medo. Que tu falou ali sobre medo e ficou meio no ar. Beleza? Tá bom? Então, agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, está aí na sua tela. Arte Pro faz letra, caixas, totem, luminosos, adesivos, tudo que você imaginar relacionado à comunicação visual você pode encontrar na Arte Pro. Esse episódio conta com o patrocínio de BXB Treinamentos, Fernando tá lá, que é coach. É coach. Não, ele É um não- treinador. ele é um cara... Mentor e treinador de mentor gestão de liderança. gestão e liderança, negócio de desenvolvimento empresarial. Ele mesmo. não cura doença, gente. Ele não cura doenças, ele estimula as pessoas. Ele estimula. BXB Treinamentos. Meu Deus, Formento Playgrounds. Formento, desculpa, esqueci de ti, cara. O Formento é nosso Tem que amigão. tratar o amigo que tá com TDAH. O Formento, ele faz playgrounds especiais aí, cara, modulares, plástico, um negócio bem diferenciado para crianças. E é parceiro de primeira hora, já teve aqui, cara. Ó, até, Roberta, fica aí, ó. O Formento tem uma história de superação muito bacana. Vale a pena conhecer a história dele no episódio que a gente gravou aqui. Casarão dos Sonhos, Jefferson também já teve aqui, falou sobre venda consultiva também. Casarão dos Sonhos, cara, melhor experiência para comprar o seu colchão tecnológico aí, excepcional. A gente brinca e tal, porque voa, porque serve café e tal, mas é uma brincadeira saudável, porque realmente o negócio é bom mesmo. E a gente não tá falando à toa aqui. CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina dispensam apresentações, assim como a Rádio Mix 106.3 FM Blumenau.
PHNX Consultoria Imobiliária, sua consultoria para Blumenau região. Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria. E Creativity Digital Hub, agência do diretor que deixa o empreendedor.com.br cada vez mais bonito. No nosso site você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Daqui a pouco, quem sabe, até a Roberta contribuindo lá no Empreendedor. Opa! Fica o convite aí. Trouxemos. Eu sou o @JP E Taumaturgo eu sou o Felipe Rangel. e a gente está com Si.robertocs. @robertacs e falando sobre psicologia, sobre mentalidade. A gente pulou a mentalidade, mas eu quero falar de medo antes. Quantas vezes a gente ouviu a palavra coragem aqui, Felipe? Quantas vezes? Tô Muitas. seguindo aqui. Tá seguindo. A gente já ouviu a palavra coragem muitas vezes aqui nessa mesa, Várias. sobre empreendedorismo, né? E o medo, ele é um componente, acho que até de instintivo do ser humano, né? Pra questão de sobrevivência mesmo. Né? Necessário. Como é que tu lida, como é que tu trata o medo, até onde o medo é saudável, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do medo em geral, assim, né? Que tu pode trazer de luz para esse tema. E talvez, né, vocês que falam de empreendedorismo seja o que mais impede as pessoas de empreenderem, né? O medo de dar errado, o medo... Eu acho que o medo, ele engancha já na mentalidade, né? Pode ser. Porque você formatar uma mentalidade de empreendedor tem muito a ver com lutar contra o medo de ser julgado e tal, né? Sim. E eu acho que eu falaria que talvez seja a grande questão, assim, hoje em dia, até pelas redes sociais, né? As pessoas ganham muita força por estarem ali atrás de um celular, né? Num xingamento, numa acusação, num julgamento. E o medo da exposição também, né? Então, talvez seja uma das coisas que mais impeçam as pessoas de empreender. Mas, como você falou, João, é realmente extremamente necessário, né? Uma emoção que nos trouxe até aqui, na questão de sobrevivência. Uma pessoa sem medo, com certeza ela tá mais suscetível a perder a vida. Então, ali é importante. Mas, de novo, quando ele foge dessa normalidade, quando ele já impede a pessoa de fazer o que precisa, de tomar as decisões, paralisa, né, o termômetro é a ação. Então, se está conseguindo agir ainda, ok. Né? A gente precisa de medo. Vamos pensar que a gente vai empreender. Não é numa coisa escura também, né? Eu dou todo o meu dinheiro, eu não sei se o mercado tá bom, eu não sei se... Enfim, você faz certo estudo, você sabe que existem riscos, sempre vão existir, mas ainda assim você vai correr os riscos, eu sempre falo que é parte da vida, né? Qual é a certeza que a gente tem, sabe? De qualquer uma coisa, né? Então, o ser humano está buscando uma certeza onde não tem. E quando eu falo da vida real, João, é isso, assim, né? Na vida real você vai ser julgado, na vida real pode dar errado, na vida real você vai desagradar as pessoas. E aí, você vai fugir da realidade? Você vai vir num mundo fantasioso onde você quer agradar todo mundo, onde você não tem medo de nada? Não existe isso, né? E talvez a maior causa de adoecimento, assim, são metas inalcançáveis. Eu quero agradar todo mundo. Não é possível. Então, a gente precisa, enfim, trazer essa pessoa para a realidade. O medo existe, o medo é necessário, o medo isenta a gente de várias coisas ruins, né? Mas até aí que tá, até onde, né? Essa linha tênue, né? De até onde o medo é saudável e onde ele Mas começa a o atrapalhar. termômetro tem que ser ação. Enquanto você está conseguindo fazer, mesmo com medo. Né? Às vezes você vai... Quantas coisas na vida... que Teve algum quadro, assim, de fobia que tu já tratou que era muito diferentão, assim? eu acho que o mais aparece, pelo menos pra mim, de dirigir. Ah, é? Uhum. Pessoa com Sim. medo de dirigir. Sim. É normal? É comum? Bem comum. Né? Mas na minha realidade, que a pessoa procura o psicólogo. Não, claro, mas Sim, que engraçado, né? Porque eu nunca tive esse medo. sim. Pra mim não é uma coisa... Mas tem, né? A maioria mulheres, claro. Mas, sim, é bem comum. E comum pessoas sem medo. Sem medo nenhum, sei lá. Mas aí a gente talvez falaria de algumas patologias. É? Sim. Sim, por exemplo... Esquizofrenia? Não tanto, porque a esquizofrenia ela já é uma outra distorção, mas é comum nos quadros de TEA, né? O autismo é bem comum, assim, tanto a criança, né? A criança já tem essa predisposição, ela não tem muita noção, mas no autista isso é bem mais comum, né? Ele não tem essa percepção de medo, é mais impulsivo. Sabe que... Bom, quer falar alguma coisa? Tá se sentindo autista, Felipe? Eu acho que eu tenho um pouco de autismo. Não brinca com isso. Mas deixa eu falar que na faculdade se A gente tem consola vocês, a gente acha que a gente tem quase todos, né? A gente estuda psicopatologia
E aí a gente vai, não, eu tenho também. Sabe que eu aprendi uma coisa? Eu sempre me achei um cara sem medo de nada. Até que eu tomei um choque de 20 mil volts. Mas eu não morri, só ficou as manchas aqui no braço. Olha só. Porque sem medo, cara. Porque eu tava perto de uma alta tensão e medo nenhum, trabalhando, Mas não isso- sabia o que era. É exatamente Depois essa questão. daquilo eu comecei a pensar, cara, eu preciso ter mais cuidado, mais medo. Desenvolver o medo. Uhum. E aí, cara, eu... Mas hoje, se você tiver que mexer na eletricidade, se tiver que fazer. Não, eu mexo. Ok. Não ficou trauma. Agora não bota a mão assim, eu boto assim. Pra não grudar. Desculpa, mas Não aqui tem foi problema. muito natural, Você cara. já viu, né? Que se tu Pessoal, botar fica a assim, ela dica. Se eu fecha. for testar, aqui, ó. Sempre virado, cara. Botou a mão no fio, bota virado. Mas isso aqui é instintivo também de sobrevivência. Você já viu que os É. deficientes visuais, eles não usam essa parte da mão, eles usam essa, né? É. Porque aqui É, tá pra o... temperatura a gente, né? Eu acho que na cerca elétrica eu vou começar... Não, nunca faz assim, que vai fechar, cara. É verdade. Mas já é o instinto de instinto de medo. sobrevivência também. Isso, Exato. faz sentido. Cara, eu tava com outra ideia aqui na cabeça e descambou pra isso e a gente tá nessa, mas vambora. Não, eu tava lembrando que eu queria perguntar, né? Mas tu falou do medo da galera pra dirigir. Ah, eu falei sobre esquizofrenia, né? E, claro, existe um quadro clínico de esquizofrenia que é um problema, né? A pessoa tem uma doença. Uhum. E no outro dia eu qualifiquei eu usei essa palavra pra falar mal de uma pessoa, não sei se tu viu alguma coisa nesse sentido e tal. Xinguei uma pessoa de esquizofrênico. Até onde isso é uma ofensa pra quem tem o quadro e até onde é mimimi? Essa é a minha dúvida. Porque alguém me questiona, pô, tu não podia ter usado esse termo pra xingar, né? Saiu no jornal, enfim. Chamei o Lula de esquizofrênico. Pô, foda-se. Saiu no jornal e tal. E, claro, aquilo saiu de uma maneira... Eu não quis falar mal dos esquizofrênicos, né? Pelo amor de Deus. Né? Sim, imagino. A gente... Eu não me lembro... Uma vez, acho que na minha família teve um caso. Acho que daí é falecido já. E, pelo amor de Deus, é uma patologia, uma doença. Né? Tipo, xingar algum cara com câncer, né? Ah, tu tem câncer. Pô, é triste. Mas faz parte desse combo de estigma com a saúde mental, né? Mas até onde isso é uma ofensa, tal? Até onde é mimimi, digamos assim? Essa é a minha... Eu costumo Não falar... estou dizendo que é legal a gente chamar os outros Sim, esquizofrênicos. Tá? eu te entendo, João. E como é que eu falo até lá no Instagram, assim, a importância de a gente dar um nome correto para as coisas. Você pode ver que hoje a gente, por exemplo, o clássico da procrastinação, a pessoa, né, ela virou até qualidade, assim, né? Nossa, eu sou procrastinador. A pessoa abraça a sua procrastinação e acha o máximo, assim. Às vezes é preguiça. Então, tem uma certa importância a gente dar um nome correto para as coisas. Então, se você não quis dizer que ele é um esquizofrênico, porque ele tem esquizofrenia, de repente você vai usar outra. Eu entendo o pejorativo, o figurativo, né? Mas, de fato, assim, é uma doença. Como a gente não xingaria alguém, seu câncer, nem sei como é que seria do câncer, né? A gente também não fala, porque tem esse estigma com a saúde mental. Tipo, seu tetraplégico. Isso. E, Faz então, sentido. a gente, nesse quesito daí, eu acho que não seria mimimi, né? Se a gente pensar nas outras doenças. Claro, Mas claro. entra muito no tabu, assim, que realmente você não fala, por exemplo, pro cadeirante, né? Não, se esforça, levanta. Olha só, para andar, você vai botar um pé na frente do outro. Você não fala isso. Mas você fala pro depressivo, podia se esforçar um pouquinho, sair dessa cama. Então, a gente já tem tanta coisa para desmistificar, pra gente usar isso. Aí eu acho que dá para pensar. Essa analogia do cadeirante com o depressivo foi muito profunda, cara. Pra ti deve ser super normal, né? Mas... Uso várias vezes. Até parece que eu tô muito repetitivo, mas talvez vocês não ouviram. Não, né? nunca tinha ouvido também. Mas eu uso bastante. Faz bastante sentido. E a depressão, ela é um mal do século, né? Eu acho que a ansiedade ainda... Eu ganha. vou entrar depois nos estímulos, tu falou estímulos, isso é legal. Estímulos e temperamentos. Eu tenho que guardar esses dois assuntos que são bem interessantes. Mas falando em depressão, assim... como é que a pessoa pode se identificar? Eu vou dar exemplo minha esposa, né? Minha esposa puérpera, tal, toda uma circunstância, né? E eu fiquei monitorando muito preocupado, assim, né? Pra não desenvolver nada de um quadro, né? Enfim, né? Não vou entrar na questão pessoal, né? Mas só para tu entender por que desse tema para mim ser importante.
E muitas vezes a pessoa nega, né? Ah, não tenho depressão, tá tudo bem e tal, quando na verdade há ali, né? Como é que a gente pode identificar numa pessoa ou na gente mesmo, até onde é preguiça e até onde é Sim. depressão e tal? Eu costumo trabalhar, né, a forma que eu escolhi, que eu acredito e que eu vejo dar certo é a gente sempre ver o ser humano de forma integral. Então, não fragmentar essa pessoa. Por exemplo, eu sou psicóloga, então eu vou trabalhar emoções, né, vou falar de traumas, e eu foco somente nisso. Eu costumo, assim, entender que é um corpo também que tem ali, né, uma parte biológica. Então, eu valorizo bastante a pessoa. Tá com os exames em dia, a gente vê se não tem nenhuma causa orgânica disso. Eu já tive casos, por exemplo, que a pessoa estava com a vitamina B12 extremamente baixa. E ela estava apresentando sintomas depressivos, teve uma internação, uma tentativa de suicídio. Olha, Essa pessoa tomou a B12, fez injetável, né? Que aí a resposta é mais rápida. E eu nunca esqueci essa frase, né? Eu ouvi que esse paciente ele me disse assim: eu não imaginava que o mundo era assim. E era uma ausência de vitaminas ali. Então é importante, claro que daí a parte médica não é comigo, mas eu encaminho, eu dou toda a orientação. o psiquiatra que vai ou não. Quando é de ordem emocional, é o psiquiatra. Também é outro tabu aí, né? Ah, é porque tá mais grave ou porque tá doido. Não, né? Não faz sentido eu encaminhar para um cardiologista, para um gastro, se a questão é de ordem emocional, que o especialista é o psiquiatra, não porque é mais grave ou porque tá A diferença louco. essencialmente entre psicólogo e psiquiatra é que o psiquiatra ele investiga de uma maneira mais É mais as causas orgânicas e ele é formado em científica, medicina, assim, né? né? Mais voltada. Não, científica não é a palavra, acho que. Enfim, mais para medicar e tal. Ele tem Isso, mais essa visão das vitaminas. parte biológica. É. Então, eu sempre dou uma olhada para esse todo, né? O transcendente, então, que é essa parte nossa fora de nós mesmos, né? A esperança, a fé, tudo isso é importante também. Uhum. E comigo, claro, a parte psicológica. Então, descartar dessas questões aí, a depressão, a gente vai ver, assim, o que está acontecendo, né? De onde que vem isso. A gente faz normalmente ajustes de rotina, ajustes de vitaminas, e a resposta ela é muito boa. Eu costumo falar, assim, falo bastante no Instagram, né? Tem um filtro que eu uso que é o básico que funciona. A gente se perdeu nisso. Às vezes a pessoa me procura achando que é um grande trauma na vida, que ela, né, passou por uma situação, e claro que isso contribui. Né? Quando a gente fala em transtorno mental, é sempre multicausal, não é uma coisa. Uhum. Mas, às vezes, a gente está negligenciando as pequenas coisas, achando que é a grande, né? O problema, eu costumo dar o exemplo, assim, que a gente deixa passar, enfim, um mosquito achando que não, e a gente está boicotando o elefante ali, só que as pessoas morrem pela picada de mosquito. Uhum. Então, esse cuidado, assim... Cara, mais uma parada que me explodiu a cabeça aqui, cara. Né, as Roberta, as tuas analogias são eu sensacionais, acho que cara. eu aprendo assim, eu acho que ajuda, né, a ilustrar. O Mas cara olha pro elefante, é o mosquito que tá dando problema, cara. isso, porque é mais fácil também, né? Você impedir o elefante, mas e o mosquitinho? Tá ali, tá rondando, você tá se acostumando, você não percebeu. E hoje, vamos falar, vamos pegar nós aqui que estamos aqui. Quantos priorizam, por exemplo, o sono? A gente tá aqui recebendo todo esse Tem- estímulo de luz, já tá atrapalhando nossa melatonina. Você entende? E é a coisa principal em saúde mental, sono reparador. Se eu perguntar aqui pra vocês dormem bem? Eu tenho uma filha de 2 meses e meio. Você tá à parte. Tá, obrigado. Tá liberado. Mas, veja, normalmente os pacientes me respondem assim: sim, durmo super bem. Nossa, a noite toda. Ou então, final de semana, batia no sofá, tô dormindo. Aí eu pergunto Eu durmo de novo. rápido, sabia? Bom, mas Eu veja, também. a minha pergunta é assim: e você acorda descansado? Porque essa é a questão. Eu acho que o meu. Compartilhando assim, estudo científico aqui, né? sei lá. Eu me sinto descansado, mas eu sinto que tem um pouco a ver com a minha filha. Sim, você tá privado de sono, né? Não, eu me sinto descansado. Eu acordo meio que naquela coisa, eu preciso trabalhar, porque, Entendi. entendeu? Eu Não também sei. tenho essa impressão. Bom, mas aí veja que aí entra nessa parte transcendente. Vocês têm uma causa, além de vocês, que impulsiona que vocês cumpram o seu dever. Uhum. Né? Então, mas veja, se a gente focar aqui assim, nossa, eu tô muito cansado. Né? Que cansado. Que cansado. E ficar repetindo isso me ajuda? Resolve o cansaço? Não. Né? Mas se eu focar, nossa, mas eu tô numa fase que eu preciso, né, trabalhar um pouco mais, eu preciso me esforçar um pouco mais. Enfim, você talvez isso alivie um pouco também. Tu falou dos estímulos aqui da luz branca e tal, que realmente é um atrapalho e tal, né? E hoje a gente vive num mundo cheio de estímulos, né?
Às vezes eu me pego ali no Instagram, né? Passando e aí eu me sinto um idiota às vezes. Só que também, Viciado em dopamina. só que também assim, pelo menos o conteúdo que aparece pra mim é um conteúdo um pouquinho, não é dancinha, tá ligado? Mas, olha, veja, É veja um como conteúdo. camufla. Você acha que é virtude? E não. É mais grave mas, ainda, né? não, de fato, mas não, né? E assim, as pessoas não entendem isso, né? Como que a gente pode fazer? Vamos falar pra essa audiência aí pra abrir os olhos deles? Tipo, galera, ficar no Instagram passando story não é uma boa ideia. Ou Não, mas a gente tem que cuidar, né? Porque vamos pensar assim, dizer que é ruim. Não é. É muito bom. É prazeroso. Né? A gente ocupa o tempo. Às vezes a pode gente. consumir um conteúdo de valor. E né? hoje a gente aprende muito. Não sejamos hipócritas de dizer, meu, quanto conteúdo bom, quantas pessoas boas que a gente acompanha, né? Nossa, eu sou prova disso. Eu gosto muito, acompanho. Mas a questão é que não é só isso. E vamos falar da parte neurológica. Você está dizendo pro teu cérebro que as coisas são rápidas, que elas são na hora, que são prazerosas, né? Esses cliques que a gente dá, esses arrastas, né, de rios ali, ele TikTok. ocupa uma área do cérebro que é a mesma do vício de cocaína, por exemplo. Né? Uma descarga de dopamina, por exemplo, que é um neurotransmissor importante, que você não consegue mais na vida real. Ali tudo é feito para você ficar, o jogo de luzes, o algoritmo mesmo, né? Se a gente tá falando aqui, daqui a pouco vai aparecer os patrocinados ali. Então, tudo é feito para você passar a maior parte do tempo, para você achar que aquilo ali é o máximo da vida que você pode ter. E realmente as pessoas têm mais dificuldade na vida real. Quando você vai para um livro, ele não é tão movimentado como. Ele é estático. E aí? Hoje, as pessoas não sabem mais interpretar textos, pessoas. Então, olha a consequência de tudo isso. E aí também é uma vida mais pelo prazer. A gente entraria em outra linha, né? Mas, é gostoso, mas você vai fazer só o que gosta? Você vai fazer só o que é prazeroso? Cara, eu tenho uma analogia que eu faço, e se me permite, vou compartilhar, porque, enfim, é bem. Não vou entrar no transcendente, mas é bem filosófico, assim. Que a real felicidade, a real alegria, alegria, felicidade, enfim, não querem dizer exatamente a mesma coisa, mas tem a ver. Ela mora no sacrifício, né? E não no prazer. E aí eu faço uma analogia que é a seguinte, né? E pra mim isso é muito real, assim, eu enxergo isso na realidade, né? Imagina que tu tá morrendo de fome, né? E tu pega lá pratão de macarrão, daqueles cheio de carne moída, vermelhão, sabe? E tu tu debulha naquilo ali, tu come, feliz da vida, tô morrendo de fome e tal. Vai passar, terminou, vai passar 2, 3 minutos, vai começar, pesou o estômago, já tá dando uma azia, vem aquele arrependimento, meu, por que eu comi tanto? Né? Já começa a se cobrar, né? Ou seja, o prazer foi momentaneamente bom e logo na sequência já dá aquele, né? Agora vai pra academia 1 hora, cara, tu vai se matar naqueles aparelhos, no terceiro exercício tu já tá pé da vida, já quer matar 11, que saco tá aqui e tal. Mas tu vai treinar 1 hora sofrendo, tu vai sair da academia, tu vai se olhar no espelho e tu vai dizer, eu sou foda. E tu vai ser bem, tu vai ser feliz, não é? E pelo menos eu sinto isso quando eu consigo ir pra academia. E é verdade. Não só pela parte neurológica, tem serotonina, endorfina, né? Tudo liberado. Mas veja, E aí só pra arrematar assim, tipo, e aí eu quero que tu entre nessa parte clínica mesmo. Tipo assim, a real felicidade tá no sacrifício, não tá no prazer. Exato. Exato. E eu trabalho bastante isso com pacientes com ansiedade, né? A parte da academia não tem só uma questão física, né? De você cuidar do corpo, mas olha o impacto psicológico que tem de você ir lá, vencer a você mesmo, porque não foi ninguém, né? Saber que pra mim. que você tava, nossa, né? Eu não queria ter ido, mas fui lá e cumpri. Você vê que as cargas por exemplo, de peso aumentam, né? Nossa, eu conseguia pegar tanto e agora eu tô pegando tanto. Isso cria uma resiliência que é um pouco do que a gente passa na vida, né? As dificuldades, elas vão diminuindo, né? Para uma criança, sei lá, se a gente falar para administrar aqui o teu negócio, ela não consegue, né? Mas para você já não é tão desafiador quanto seria quando você fosse criança. Então, a academia, ela ilustra muito bem o que a gente passa na vida e cria força psicológica, né? Você não acreditava que podia pegar e você pega aquele tanto de peso. E outra que eu gosto bastante, que é sentir dor, né? Do músculo crescer, dói. Mas passa, né? No dia seguinte vai ser um pouquinho ruim, mas vai passar, né? Quanto mais você faz, mais forte você fica, mais resiliente você fica.
Cara, crescer dói. E isso Dói. isso serve pra todos os E sentidos, não tá dá ligado? pra fugir, né? No pain, no gain, né? Ou falar de temperamento, né? A gente falou sobre isso ali, enfim, pra aprofundar um pouco, né? O Felipe conhece muito a... DISC. Dominante, influente, estável, conforme. Uhum. não sei se tu conhece também. Não. Tem a ver, Mas- né? Qual a importância de uma pessoa conhecer o seu temperamento? Quiser falar um pouco de quais são também, acho que é importante para as pessoas tentarem se identificar. Eu diria que a gente se conhecer, a gente saber tanto vulnerabilidades quanto potencialidades, fundamental para todos nós. O temperamento acaba sendo uma ferramenta disso, né? Então, são 4. Vamos ver se eu consigo resumir brevemente aqui. A gente tem os mais expansivos, né? Seria colérico e sanguíneo. Então, são as pessoas que se organizam mais por meio da fala, precisam se comunicar, né? Precisam estar com pessoas, são as pessoas mais expansivas que a gente fala. E a gente tem os mais introspectivos, fleumático e melancólico. Então, são as pessoas que precisam pensar mais. São essas mais reservadas, né? Mais tímidas. E aí a gente tem também um outro elemento que seria as pessoas que retêm mais as coisas que acontecem, que seria fleumático, sanguíneo, e aqueles que, o contrário, colérico e melancólico, retém mais, né, as coisas, o trauma, são aquelas pessoas que, vamos usar um termo assim, vingativas, talvez, né, nossa, a pessoa fez aquilo no verão, isso, mais rancorosa. Mas ao mesmo tempo também que guarda mais conhecimento, que se aprofunda mais, né? Sim, são mais suscetíveis ao estudo, né, então pessoas que aprofundam, assim, no conhecimento também. E aí a gente tem as pessoas que relevam mais, que seria o fleumático sanguíneo. Então, são as pessoas mais de boa, né? Um trauma, ou a pessoa que fez algum mal, eles conseguem relevar mais. Seriam... Sanguinaço na mesa aqui, ó. Não sei se tu é sanguínea também, não? Não, Não, forma alguma, bem melancólica. eu falei porque tu sorriu na hora que eu falei sanguíneo aqui, mas eu Não, diria porque que eu imaginava eu que tava entre era. o fleumático e melancólico quando tu começou. Tu se identifica com qual? Acho que tu é colérico, velho. Eu sou de boa, velho. Não, tu não guarda um rancorzinho? Acho que tu guarda um Não rancorzinho. Então tu é sanguíneo igual eu. A gente é parecido. Não guardo nem um pouco. Esse fato de se conhecer, isso ajuda de uma maneira clínica também, né? Ou não? Sim, e Tipo, tu passa isso pro... Não necessariamente isso, mas tu analisa o temperamento do paciente, alguma coisa? não é uma coisa que eu, né, às vezes ajuda, às vezes até o paciente que chega até mim, pelas indicações ali, né, da trupe, já sabem, né, o temperamento, já conhecem, mas normalmente não é uma coisa que eu trato, vamos identificar, mas claro que eu vou sabendo as potencialidades, a gente sabe quais são as limitações também, porque eu, não só para autoconhecimento, como a parte de relacionamentos também, né, seja cônjuge, nas empresas Tem um também. pouco a ver com o DISC, na verdade, né? Claro, totalmente. Sim. Hoje, por exemplo, minhas contratações são através de DISC. Uhum. Faço análise comportamental ali com algumas perguntas. A gente usa ferramenta, que inclusive ferramentas do Sim. BXB, né? Ele não é mais Funciona- reconhecido pelo Conselho de Psicologia, diz que não é mais validado, né? Mas realmente as pessoas, Mas pra mim principalmente foi uma RH, virada de usam. chave, tá? Mas é importante, porque Mudou acaba totalmente a minha ajudando a empresa. conhecer, né? A forma de conversar, de falar. às Por vezes exemplo, coléricos são mais líderes, né? Então são mais Isso, desenvolvendo na as parte- pessoas certas, né? isso, sanguíneos são ótimos vendedores. Até a forma de falar, aquele que tu não pode botar muita É? pressão, que ele precisa de mais planejamento. Isso. Sim. Melancólico é sim. bom no financeiro, são mais Isso. metódicos, né? Então tem planilhas, tudo muito Isso, mais organizado. cuidado. O teu irmão é Meu irmão melancólico é muito, pra caramba. muito. Então, olha como é importante saber disso. Então, tu sabe colocar as pessoas nas cadeiras certas dentro do teu negócio. Então, isso foi uma virada de a chave. grande questão, tá? Quando as pessoas, elas acabam usando isso como um amuleto, né? Vamos ver o meu caso, que eu sou melancólica, então eu sou mais reservada, não é? Não, mas a gente vai se esforçar, a gente vem no podcast. A gente fala de se adaptar daí. Então, o que eu falo Isso, hoje? isso. Adaptar as pessoas, né? Então, sou muito... Não falo muito, então vamos desenvolver tua fala, né? Uhum. Que daí vem a questão do dominante, do influente, né? Que eu Isso. falo, né? Que são as pessoas que se comunicam mais, conseguem Uhum. influenciar, né? Então, a gente vai desenvolvendo as pessoas, a gente vê onde ela é mais natural, Sim. e a gente faz o adaptado, né? Aí a gente desenvolve elas no adaptado. E Adapta elas pra melhorar. nada é equilibrar. definitivo, né? Eu Sim. sou assim, então Exato. eu chamo da síndrome de Gabriela, Mas né? tu Nasci sabe assim, que- vou morrer assim. Tu sabe Não que a é. minha esposa fala muito, tu tem TDAH, né? Tipo... É que o sanguíneo Não, de Tem um fato, pezinho ali, né? eu sou aquele cara que abre a lixeira e esquece de fechar. De fato acontece, né? Tipo de, sei lá, eu
tô lavando a louça e abro a lixeira pra jogar um negócio no lixo e saio e já encontro meu chinelo e vou botar no lugar. Não, E isso é TDAH. isso acontece comigo. Assim, não com tanta frequência, mas é uma coisa que acontece. Eu me esqueço das coisas, né? Só que eu não gosto. Aí eu quero saber a tua opinião. Eu não tô dizendo que é certo ou errado, mas é o meu estilo de ser. Talvez bem influenciado também ali pela trupe, né? Mas eu não gosto de ser colocado numa caixinha. Assim, eu não gosto de dizer, tipo, eu tenho. E usar isso, ou, né? Óbvio que se isso atrapalhasse a minha vida num determinado ponto, assim, que causasse prejuízo à minha pessoa, acho que com certeza buscar um tratamento. Você não jogou a filha no lixo ainda? Não, tá tudo certo com a Não, criança. exatamente. Pelo amor de Deus. Mas foi um ótimo exemplo. Não, nunca aconteceu. Não, a fralda ia levar a fralda, né? Às vezes Tira a fralda, joga Volta criança com a fralda. acontece, acontece. Não, Perigo. isso nunca aconteceu comigo. Que bom. Mas eu não gosto dessa coisa de tipo, eu sou isso, ou eu tenho isso, sabe? Ou estou assim, né? Isso é errado? Eu acho tá dentro do... Mas tu descreveu uma coisa que é bem comum hoje em dia, que Que aí, tipo assim, tu fica naquela, eu tenho isso, eu tenho que ficar lendo sobre isso pra saber, sabe? Não. Tipo, mas o autodiagnóstico, né? Precisaria de avaliar. E TDAH não é uma característica isolada, assim, eu sou meio estabanado e eu tenho TDAH. Não. Né? A gente tem o DSM, que ele tem um protocolo ali de sintomas que você tem que apresentar. E, enfim, TDAH tem que estar presente na infância. Então não é só agora. tomei Ritalina. E a Ritalina, ela só funciona para quem tem TDAH. Não, eu não me lembro. funcionou. Não funcionou. Não? Não funcionou. Porque as me pessoas lembro. usam pra estudar, pra ficarem mais concentradas, o que não é verdade, não acontece, não tem, né? Ela é indicada pra Eu tomei TDAH. Ritalina acho que com 12 anos, tá? Mas era uma fase, então era modinha. Tipo, acho que todo pai levava um filho em psicólogo pra tomar remédio, assim, sabe? Psiquiatra. Psiquiatra, perdão. Né? Eu frequentei psicólogo. A minha psicóloga, cara, ela me chamou a atenção uma vez, brother. Que bom, Olha- ela é boa, então. Olha, eu tinha acho que 12. Meus pais se separaram, tal, foi uma fase assim que eu acho que eles se preocuparam em me colocar na psicóloga. E eu gostava muito de ir lá porque ela deixava eu desenhar, né? Acho que é Você uma tinha estrate- quantos 10, 11, sei lá. anos? Uhum. E olha como me marcou essa história, eu lembrei agora. Ela uma vez ela me perguntou da minha professora de natação, que eu fazia natação. E ela perguntou o nome da professora, eu não sabia. Aí eu perguntei o nome da professora na natação, voltei na psicóloga, ela disse, qual é o nome da professora? É Liciane, nunca esqueci o nome dela. Liciane, a professora de natação. E na outra consulta, ela perguntou, João, como é que tá a Liciane? E eu não lembrei que era minha professora de natação. Eu não lembro por que ela fez isso, mas eu nunca esqueci disso, cara. Tá ligado? Eu nunca esqueci disso. Mas talvez, eu não esqueci porque você foi posto à prova, talvez porque foi testado, né? E de lá e depois disso eu comecei a gravar mais. Eu tenho dificuldade com nomes. Assim. Mas eu treino. Uma coisa que eu queria compartilhar contigo. Às vezes ele me chama de Matheus, 15 anos a gente Me se chamou de Cláudia. Para, filho. Isso não é verdade. Matheus, eu te chamei. Eu te chamei de Matheus, acho que eu te chamei, pior que é verdade. Chamou de Cláudia, pô. Acabou de... Não. Opa, verdade. Verdade. Eu exercito, eu acho que assim, a inteligência, uma vez eu vi isso, né, do Taiguara e tal, ele falou que a inteligência é a capacidade de articular o maior número de figurinhas possível que você tiver no seu álbum, né? Então, você forma a sua inteligência quanto mais conhecimento, mais figurinhas, né, você tiver, mais histórias, mais conhecimento, você tem mais inteligência e aí você usa o raciocínio para articular isso de maneira de analogia e tal. E o meu pai sempre foi um cara que falou assim, o segredo da felicidade é uma péssima memória, né? E ele não tá errado se a gente parar pra pensar na felicidade baixa do prazer e tal, né? Sim. Né? Não numa felicidade virtuosa, vamos falar assim, né? Isso é a minha leitura, meu pai seja como ele quiser, né? Mas a minha leitura é que uma felicidade virtuosa, ela é refém da tua memória, né? Para que tu reconheça a tua trajetória e tal. E eu exercito muito a minha mente. Eu criei um exercício que eu nunca ouvi ninguém falar que é importante fazer. É isso que eu quero compartilhar contigo para ver se eu sou louco ou se tá tudo bem com o que eu tô Vamos lá. fazendo. Quando eu vou num lugar, ou eu tô andando na rua, eu procuro sempre lembrar de momentos que eu vivi nos lugares. Isso é uma coisa que eu inventei sozinho. Assim, não sei se talvez eu fui influenciado, né, por algum Mas motivo. momentos que você viveu Cara, anteriormente. sei lá, às vezes quando eu tô aqui, por exemplo, nessa sala, eu me lembro de... É que aqui, beleza, a gente tá entrevistando, então a gente lembra de outras entrevistas, é fácil de o cara entender, né? Mas, sei lá, eu tô no Giasse, cheguei lá no mercado, né? E aí eu me lembro, eu olho pra um lugar e pra uma maquininha de ursinho que tem lá, sei lá, eu lembro de um dia que eu ganhei um ursinho lá. Não é verdade isso, mas enfim. E te deixa como? Normalmente são memórias boas?
Às vezes são ruins, às vezes são memórias boas, às vezes são memórias... Mas são memórias, entende? Eu fui estimulando meu cérebro pra ir lembrando das coisas. Pra, pra me... Sabe? E é muito louco, porque às vezes eu encontro uma pessoa e eu me lembro de umas coisas muito aleatórias, assim, que surgem na mente. E aí às vezes eu até falo, pô, cara, eu lembrei daquele dia, sabe? O cara, "Mas como é que tu lembrou disso?" Não sei, foi uma forma que eu encontrei, porque eu me achava um cara esquecido. Uhum. E aí eu percebi que não, peraí, eu preciso, a inteligência tem a ver com memória. E aí eu fui exercitando. Enfim, isso é normal? Tu já tinha ouvido falar sobre isso? É meio loucura. O que que tu Primeira acha vez, disso? João. Sério? Não, mas eu assim, sugiro que você não use essa técnica, e eu explico. Talvez a nossa maior dificuldade seja se conectar com o presente. A gente tá aqui, estar inteiro aqui, né? Tem um post meu lá que é esteja onde está. Parece meio redundante, né? Falar isso, mas é verdade. Você tá lá no jazz fazendo como você tá lembrando de outro momento. Você vai... E veja que a memória, o Tá. fator principal da memória é a atenção. Então, por que você esquece? Por que você não tá lembrando? Você vai jogar um negócio no lixo? Porque não tá atento. Sim. Não tá no presente. Mas talvez eu não... talvez... Técnica Daniel de Oliveira, aqui agora. talvez... o aqui agora do Daniel de Oliveira, é verdade. Não, mas talvez eu não me fiz entender. Eu sou muito apegado, eu gosto muito da questão de ser apegado à realidade. De observar o ambiente, as pessoas onde você está. De estar presente, né? Mas às vezes quando eu estou sozinho, ou quando eu estou num roteiro e tal, eu procuro exercitar a minha memória fazendo essas lembranças, entendeu? Assim que não é uma coisa que eu faço direto o tempo inteiro, mas é uma coisa que é comum para mim. Não sei porquê, enfim. Mas eu gostei da tua reflexão, é interessante isso. Mas veja que tá lá, talvez o maior desafio nosso seja estar no mercado sozinho, talvez, né? Não precisa estar com alguém, não estar presente. Mas às vezes a gente tinha me tentado. A gente não consegue descrever, né? Eu tô aqui vendo a maçã, por exemplo. Nossa, essa maçã tá feia, tá bonita, ela tá mais vermelha, tá mais... A gente não consegue. Às vezes você sair do mercado e eu perguntar ali, nossa, o que você viu? Qual corredor tu passou? Nada, a gente tá no automático, né? O tempo todo, a gente tá só existindo, verdade. assim. Então, o que você tá fazendo talvez se opõe muito do que a gente precisaria, que é esteja onde está, né? Não, tô aqui no mercado, tá frio, tá calor, né? Tem barulho, não tem, tá promoção. Eu falo bastante, é uma técnica contra a ansiedade mesmo, a gente ativar os sentidos, né? Então, por exemplo, você, no Giasse, né? Tem normalmente aquele setor de toalhas, enfim, você normalmente tá bem... Eu falei Giasse, aleatório. Mas vamos lá, eu sei né? porque eu fui lá ontem. A gente... Não, hoje de manhã eu fui lá. Bota a mão, né? A gente não sente mais, a gente tá tomando um café, a gente engole o café, a gente não sabe mais a temperatura, se tá amargo, a gente não aprecia, a gente não segura uma xícara com calma, né? Passar um café, nossa, tá saindo fumaça, tem cheiro. A gente tá tão automatizado, a gente tá tão robotizado, né? E aí, eu tô num ambiente, eu vou me remeter ao passado, com respeito, talvez tá funcionando para você, né? Mas de modo geral, não é o ideal. Eu entendo a tua análise e faz sentido nesse aspecto de estar apegado à realidade. Acho que tem que haver um limite, talvez. Mas eu usei isso de uma maneira para estimular a minha memória. E me ajudou muito a gravar as coisas, entendeu? Uhum. Mas porque em outra contrapartida, te dificulta pela atenção, eu sou um cara que, como a gente é sanguíneo, a gente guarda pouco as coisas. Esquece, né? Bem superficiais, né? E vez outra aparecia, assim, alguém com uma história. Pô, lembra daquilo? E eu não lembrava. E aquilo me incomodava. E de fato, assim, enfim, todo mundo tem as suas experiências na vida, mas, cara, eu com 32, assim, eu já fiz coisa nessa vida, assim. A gente conta história aí, às vezes, o cara até, pelas minhas funções, né, de vida pública, e viajei o Brasil vendendo, já fiz várias coisas, assim, pô, tive experiências, assim, das mais aleatórias possíveis, coisa que até é melhor nem falar aqui, né, de tudo que eu já vivi, assim, nada de também tão ilícito, assim, nada disso, mas enfim, né, e de alguma forma eu percebi que o meu imaginário foi se perdendo, assim, sabe, e eu acho que essas experiências, elas formam a gente, então, sim, sabe, agora eu vou conseguir explicar o porquê. Saca aquela coisa dos movimentos internos? De analisar o porquê você tá agindo de tal maneira, de tu chegar, sabe, tu chega num lugar às vezes e de repente tu ficou triste, cara. E tu não consegue entender por que tu ficou triste, mas porque aquele lugar tem uma ambientação que te arremeteu a um momento triste que tu viveu num outro lugar que era parecido com aquele, sei lá, whatever. E eu tenho essa mania, né, de ficar perseguindo isso, né, de analisar, porra, aqui Você precisa tratar.
Eu tô compartilhando. Eu não sei, eu tô compartilhando porque, não sei, talvez tenha algum louco que nem eu que tá assistindo também, que pode. Pelo amor de Deus, louco não pode xingar de louco, né? Poxa, João, não entendeu. Talvez tenha alguém aí com a mesma situação que eu, né? E aí nessa de perseguir, eu vou investigando Técnica. eu vou investigando os meus movimentos internos e voltando a remeter. Acho que por causa disso, entendeu? Mas uma vez eu lembro que me mandaram numa caixinha assim: do nada eu fico triste. Acho que era essa a pergunta, eu fico ansioso, não sei. E aí eu respondi: do nada, não. Isso. Nunca é do nada. A nossa emoção, ela vem de um pensamento. Sempre, né? O pensamento gera uma emoção e a emoção faz a gente se comportar de tal forma. Pode ser subconsciente? Pode ser também, né? Mas hoje em dia, então, assim, o que eu tô vendo, o que eu tô lendo, com quem eu estou, o que eu assisto, com certeza isso vai desencadear em mim emoções. Então, às vezes a gente se vê, do nada eu fiquei triste. Não, mas volta um pouquinho, assim, o que você tava pensando, né? Que tipo de conteúdo você assistiu. Às vezes, lá na rede social, você só vê a blogueira, né? Que viajou não sei pra onde, que gastou não sei quanto numa bolsa. Você vai se inspirar, ok, talvez te impulsione. Ou você vai se comparar com a pessoa. Vai ficar mal e dizer, nossa, nunca vou conseguir. Eu gosto de uma frase assim, nunca compara o palco do outro com o teu bastidor. É uma regra não sei se vocês conhecem, do Jordan Peterson, né? Do 12 Regras pra Vida, um clássico. Ele fala, compare-se com quem você foi ontem, não com quem o outro está sendo hoje. O parâmetro com o outro sempre é injusto. Nunca ele vai levar em consideração as mesmas coisas, né? Cara, eu tô pirando aqui, eu tenho um monte de coisa pra falar. É porque casa muito bem com a minha forma de ver o mundo, que tu vem falando, assim, né? Falou do Jordan Peterson, ele tem aquela frase assim, faça um exercício consigo mesmo, sente à noite na sua cama, pense num problema. Se você conhece o seu problema, se você tem como resolver esse problema, e se ainda assim você escolher não resolver, isso demonstra muito quem você é, tá ligado? E, cara, todo mundo tem um problema que poderia ser resolvido e não resolve, né? Com certeza. Tens quadros desses, assim, tu conversa com pessoas que têm esse tipo de situação? Sim, com certeza. Minha prática diária. Né? E às vezes, João, quando a gente desprende, por isso que é importante a terapia, né? Eu costumo definir terapia como um espelho que reflete aquilo que a gente não tá vendo. Então, sozinho, você disse, eu consigo pensar os porquês, mas é bem mais difícil, porque a gente tá com a emoção, não tem como a gente separar a gente. Então, eu preciso do olhar do outro, alguém mais neutro, alguém que tá de fora, que não tá com a emoção que eu tenho, que consegue me avaliar e fazer toda a leitura mais realista da situação. E às vezes, na maioria dos casos, é simples. Não tô aqui desprezando a dor da pessoa, o trauma, né, a vivência dela, mas é muito mais simples do que a gente acha. Né? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma... E muitas vezes é só do ela pôr pra fora. Acho que o psicólogo quem vai ouvir, na verdade, ela que tá se ouvindo e tá entendendo e elaborando ali as O situações. psicólogo é um profissional de fazer pergunta, né? Não só, mas... Também. Mas fazer a pergunta certa, né? Sim. Acho que... Tô errado, não? Sim, e no momento certo, né? Você tem que saber, assim, você não abre um negócio que não pode fechar, né? Você não vai perguntar lá faltando 5 minutos da sessão, né? Uma pergunta que você não vai dar conta de encerrar. Você às vezes vê que o paciente ainda não está preparado para algumas coisas, então é um processo. Em algum momento do teu Instagram tu falou sobre esqueça seu propósito. Foi isso que tu quis dizer, não? Sim, também. Falo bastante. E por que esqueça seu propósito? Que eu vejo as pessoas adoecendo em busca, né, de um propósito. Eu entendo o que elas querem dizer, né? Buscar um propósito. Mas muitas vezes elas, em busca desse algo mais grandioso, eu diria, né? A palavra propósito, às vezes ela aponta, né, para um grande projeto. Tipo eu, assim. Mas veja. Que eu falei pra ti lá na empresa lá dentro. Mas não é de todo errado. Eu entendo o que as pessoas querem dizer com propósito. Né? Mas o problema é a pessoa adoecer, né? Não só isso, mas o que eu vejo, né? Por exemplo, o meu propósito, sei lá, eu vou resgatar crianças na África, eu vou ter um projeto, eu vou ganhar doações, enfim, cada um do seu jeito. Eu, como psicóloga, posso ir, né? Vocês podem patrocinar. Mas o que eu vejo? Que as pessoas, em busca dessa coisa mais grandiosa, que chamam de propósito, elas deixam de cumprir aquilo que é o ordinário, que é o seu dever. E aí eu citaria até Jordan Peterson de novo. Ele fala, antes de querer mudar o mundo, arrume a sua cama, organize o seu quarto. Então, eu não posso ir para a África. Falei hoje, negócio não posso ir para a África.
Mas você pode lavar a louça, né? Para sua esposa, pro seu... Enfim, você pode fazer alguma coisa. Eu, como psicóloga, eu posso salvar uma vida. Não preciso ir para lá, né? Eu posso estar aqui contribuindo, talvez, com uma pessoa que ouviu e se despertou, né? Entendeu alguma coisa que a gente E pode às vezes ajudar. essa pessoa vai pra África. Exato. E Cara, quantos casos que eu vejo, sabe? Que a cura da pessoa, ela né, faz uma reação em cadeia É mesmo. o tal do Então, efeito borboleta, né? essa é a minha crítica quando o propósito, ele mascara, né, uma coisa que é até uma fuga daquilo que ela já pode fazer, né? Então, quando eu tiver minha empresa, quando eu for um empreendedor, quando eu tiver sucesso, quando eu tiver dinheiro, aí sim, aquilo é um propósito. Não, mas nosso propósito é aqui. Hoje eu tinha que estar aqui às 8, esse é o meu dever, esse é o meu propósito Pra hoje. chegar no propósito, enxergar- existem degraus, né? É Isso Então a gente tem que enxergar, fazer o degrau de cada vez. enxergar a virtude naquilo que é ordinário, né? É. Tu entender mas- que no mas ordinário veja mora o extraordinário, né? Isso que a gente tá falando aqui, né? A rede social, ela te... toda hora tá falando do extraordinário. E a gente tá Sabe esquecendo que tu das coisas falou da simples. palavra propósito e eu fui pensando muito em vocação. As pessoas querem, qual é a minha vocação, qual é a minha vocação? E, cara, vocação nada mais é do que um chamado, é vocare, né? O verbo vocare, Pra vocação. fora também, é. né? E eu até brinco assim, né? Vocação pode ser lavar uma louça, né? Ontem, por E exemplo... sempre pra fora de si. ontem, né? por Porque- exemplo, eu tava lá eu tava em casa, enfim, né, e tal, tipo... Não precisava ter lavado a louça, até porque a diarista veio no dia seguinte, mas... E acabou não vindo. Olha como são as coisas. E tava a louça, não, vou lavar a louça, então. E às vezes as pessoas deixam de fazer aquilo que é o mais, né, o mais imediato ali porque pensando eu preciso fazer algo grandioso. Não, faz algo pequeno todo dia que vai se tornar grande, né? Isso. E é nisso o sentido da vida. Cara, tu entrou no sentido da vida e eu quero engaixar, porque eu não poderia deixar passar esse episódio sem falar do transcendente. E eu não quero aqui entrar em polêmica, Uhum. mas você como uma profissional de saúde mental health, né? Gourmetizando a profissão, você com certeza se relaciona com mais variados tipos de pessoas, das mais variadas crenças, né? Ateu, cristão, agnóstico, enfim, whatever, né? O Felipe é cristão, eu sou católico praticante, você é cristã, Uhum. evangélica, né? Você percebe uma diferença entre pacientes que lidam com o transcendente de uma maneira mais saudável, natural, para clientes que não têm uma relação com o transcendente? Com certeza. Sem dúvida. Sempre que você tiver um apoio, uma ferramenta fora de si, que te cause esperança, né? Que te diga que a tua circunstância não é somente aquilo ali, que você pode acreditar em algo além. E aí, claro, eu respeito, não tô lá para implantar minha crença para ninguém. Às vezes a pessoa chama de universo, vai chamar, enfim, de acordo com a crença dela, mas com certeza faz toda a diferença. Ela não ficar O reduzida. trabalho do psicólogo é um dever questionar isso ou não? Ou é um Na componente minha anamnese, eu pergunto, faço questão, né? Se a pessoa tem uma fé. Entrevista, né? Talvez chamaria assim, que é o questionário inicial. Eu pergunto, né? Se a pessoa tem fé, para mim é importante entender a visão de mundo dela, né? O que ela acredita e até mesmo as ferramentas que ela pode utilizar. Então, o que eu acredito, né? Que se a pessoa ela tem valores, ela tem uma verdade, por exemplo, a fé, ela pode não ter, ok. Mas se ela tem, ela se distancia, ela adoece. Assim como qualquer outro valor, né? Se a pessoa, ela acredita na família como um valor. Pô, ela não tá lidando com a família bem, né? Tem alguma, ela também vai adoecer. Da mesma forma, a fé. Então, um dos trabalhos que o psicólogo, eu acredito, um bom psicólogo faz é aproximar essa pessoa dos valores dela. E isso, normalmente, é que cura também. Interessante, né, cara? Interessante. Eu não, acho que até é meio que público, assim, as pessoas perceberam, né? Pelo Instagram, que o cara tá indo na missa, né, então. Mas eu tive um resgate, assim, do transcendente na vida há pouco tempo, não, alguns anos já, uns 3, 4 anos. E de fato a vida muda, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a fé é um componente indissociável do ser humano. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu costumo provar com experiência na realidade. Ninguém vai dormir pensando que não vai acordar, né? Ele pode até dormir com a esperança de que não acorde, porque tá depressivo, tá triste e tudo mais. Mas ele dorme acreditando que vai acordar e projetando o próximo dia. Isso é fé, né? E a grande questão do ser humano, existe um vazio, né? Umas perguntas que
as circunstâncias ela não responde, né? Por que que eu tô aqui? É só isso aqui? Acaba aqui? Então o sofrimento, ele é só por si só? Ou ele... Enfim, a gente tem perguntas que eu acredito que aqui não dê conta, né? A ciência não dá conta de responder. E aí você busca isso, busca um caminho de fé e esperança. E aí, pra concluir, tipo, eu falo assim, as pessoas estão depositando a fé na coisa errada. Porque deposita a fé no mundo, a fé no... Em coisas que você pode perder e se torna vulnerável, né? O Thiago mandou pra mim um post que tu fez citando o Thiago que tá Ai, ali meu fora. Deus. O Thiago e a... Que medo. Que post E que a é. Lilia. Lilia. Viu? Lembrei teu nome, Lilia. Foi Zé- o da entrevistada, ele não Ô, Roberta, é porque foi ali no calor da hora e me veio Cláudia na cabeça. Agora eu Mas sei tá que é tudo- Roberta Cláudia de Mas eu Souza. só vou dizer, a Lilian sabe do meu trauma com Cláudia. É? Ô, Cláudia. Ô, Cláudia. A Lilian me chama de Cláudia pra provocar, né? A gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto, né? Claro. E esse é o problema de ter um Instagram, né? Pensei que tu ia falar Cláudia. As pessoas, elas usam as minhas ferramentas contra mim. Bem grave, assim. Ah, Se diz amiga? que legal, cara. Mas isso é amiga de verdade. Será? É. Ô, Cláudia. Ela me obrigou a vir também. Roberto. É. Ah, porque ela não queria vir? Ou... Não. Gente, é uma vitória, uma melancólica até num podcast. Há 1h20 já. Uhum. Não sei se tu percebeu. Sim. E a gente esqueceu de falar as patrocinadores, mas vamos falar no final. Agora foi. Ô, Roberta, tu fez um post sobre a queridinha aí do mundo cor-de-rosa, Ai. a Barbie, né? Foi ver Barbie, Felipe? Até pai. Tem A mais minha- o que fazer. A minha esposa quis ir e... Tu foi de rosa. Não, a minha esposa quis ir, a gente acabou não indo. Olha só que interessante, ela queria ir, que tava todo mundo indo e tal. Aí agora eu falei, não, amor, quer ir? Vamos, não tem problema. Eu iria assistir, claro, tudo certo, né? Não vou ficar menos homem por causa de ver Barbie. E aí agora ela disse que ela não quer mais, que a moda já passou, todo mundo já foi, agora ela não quer mais ir. Tem um diagnóstico pra isso. Né? Validação, né? Fazer o que a maioria faz, enfim. É, Pode ser, né? Um doce. tá. Queridinho ou odiado? Qual lugar esse filme tão falado ocupa no seu coração? O que tu quiser com o post do O Mundo Não É Cor-de-Rosa? Eu acho que vai bem nessa linha que eu compartilhei, que vocês me trouxeram da realidade. Né? Se você for ver lá, a Barbie, ela vive num mundo que todos Tu gostariam. assistiu o filme? Assisti, fiz questão de ir. Legal. E normalmente quando tem Porque essas foi polêmicas, eu foi uma tento- catarse, assim, foi uma coisa... Foi feito pra ser, né? Mas jogada de uma das marketing, coisas né? que eu falo no post é que um dos objetivos do filme ele foi feito para adultos, não para crianças, né? Mas ele, se você for ver, talvez vocês saibam dizer muito mais que eu, né? Mas a arte dele toda, ele é um gráfico infantil, né? As cores, Claro. a forma, não sei explicar, mas ele é todo infantilizado. O E conteúdo é adulto. não que é adulto, mas ele quis criar nostalgia, né? Daquela geração que brincou de Barbie. Até eu falo no post ali que eu não costumava brincar, então eu acho que eu consegui assistir o filme de uma forma mais... Sem aquela nostalgia, até que o meu temperamento, ele aponta pra isso, essas lembranças, né? Então eu consegui ver assim, não, quero analisar, quero entender o que tá acontecendo. Achei, enfim, não Sabe vou... que eu fiquei curioso de ir só pela experiência sociológica mesmo, de entender o que tá acontecendo, mas eu acabei não indo ainda, enfim. E veja que quando Preferi ver Oppenheimer. ela tem um contato com o mundo real, então assim, ela tem ansiedade, né, tem celulite, ela percebe que se ela andar com porque tem o saltinho da Barbie, né, então que ela sente dor no pé, que ela não pode mais andar de salto o dia todo e não cansar. E esse é o mundo real, se a gente for ver. Barbie Land fica lá no filme, não existe, né? Todos nós aqui, a gente provavelmente tem uma história para contar de situações difíceis que nos trouxeram até aqui. Ninguém desceu de escorregador a vida toda, né? Andou de salto o dia todo, ficou tudo bem. Então é um filme que traz essa reflexão, assim, e sem contar a parte ideológica. Claro que a proposta, né, do cinema, o empoderamento da mulher, acho que aí a gente não precisa entrar na polêmica. Não, eu vi a crítica do Ítalo, não sei se chegou a ver. Ele fez um comentário. Eu achei bem justo, inclusive, né? E foi um dos motivos que me fizeram ir. Porque eu achei mais sensato, né? Porque Até para as pessoas entenderem, o Ítalo Marcílio é um psiquiatra que Isso. atua nas redes sociais como influencer, já falei dele pra ti. E a gente tem pessoas aqui em Blumenau que seguem ele, que se conhecem, e eu e o Roberto nos conhecemos ali, acho que a primeira vez o contato foi ali. E ele fez uma ponderação de que, o filme, ele, para quem tem uma análise profunda, né, como a dele, ele disse que é um filme que, na verdade, faz uma crítica social
a essa coisa do empoderamento feminino meio que de maneira subjetiva, assim, né? E na verdade, o que que eu percebi, né? Que quem vai assistir, assistir com a sua impressão. Então, quem é de esquerda viu crítica, enfim, para o seu lado, da direita também, você vai com viés confirmatório, né? Ah, tá vendo? Tá falando disso, ó, tá É que vendo? não dá pra politizar um filme, cara. Não, e às vezes é só um filme também, entende? E falta às vezes isso, né, pra gente. Assim, às vezes é só um filme bobinho, vai lá, se diverte, vai de rosa, É né? que o fim, enfim. o fim da produtora foi ganhar dinheiro, pô. Eles queriam ganhar dinheiro. Ponto. E conseguiram, possivelmente, né? Não, eu acho que esse objetivo eles alcançaram, né? Sim. Pô, meu, você aqui em Blumenau, né? Enfim, foi uma loucura, imagina o resto do Brasil, né? Mas eu falei do Oppenheimer ali que eu fui assistir, e aí eu queria comentar um outro assunto voltando pra pandemia. Eu fui assistir Oppenheimer, 3 horas de cinema, né? E já ficou 3 horas de cinema, Felipe? Pra mim foi um desafio. Mas o filme era muito bom. Então, a cena da bomba explodindo, pra quem não assistiu Oppenheimer, da bomba atômica, cara, vai assistir. É um filmaço. Do Nolan, né? Mas quando eu cheguei no cinema, tu vê como eu vou, né? Uhum. Depois você me diz por quê. Pensamento arborizado. E eu sentei no cinema, cara, e percebi, meu Deus, quanto tempo faz que eu não vinha no cinema, tá ligado? Tipo, acho que desde antes da pandemia eu nunca mais tinha ido no cinema, sabe? De verdade mesmo, assim. Sim. Fiquei assustado. E percebi o quanto meus hábitos mudaram e eu não percebi. E acho que por causa da pandemia, assim. Isso é um problema, não perceber que seus hábitos mudaram? É comum? Talvez isso fale disso que a gente acabou de falar, assim, a gente não tá no presente, né? Você vai. Tem no meu filtro lá que eu uso, que é a simplicidade de uma vida abundante. É olhar nas coisas mais simples, mais corriqueiras, cotidianas, coisas grandiosas. E aí o transcendente entra de novo, né? Também. Então, às vezes, um milagre pode ser você marcar um café com um amigo, aquele que você não vê há tempo. Você tá no cinema, que fazia tempo que você não ia, e ver que o extraordinário é isso, as coisas simples, né? Não precisa de coisas grandiosas. E não sejam hipócritas. Claro que conquistar uma faculdade, né? Um casamento, comprar um carro, tudo isso é bom, claro. Mas não é só isso. Diariamente você não compra o carro todo dia, se forma todo dia, né? Então você tem que encontrar essa simplicidade no cotidiano. E eu vejo que a gente parou de perceber. Eu tô extasiado aqui. Filipão, curtiu o bate-papo? Muito bom. Adoro esses questionamentos. Assim. Eu acho que foi o primeiro episódio que a gente teve uma temática assim, específica, né? Tipo, que não era contar história, né? E registrar, Roberto, que tá muito legal. Parabéns pelo teu conteúdo, né? Tua capacidade e pela tua trajetória até aqui. Acho que foi muito, muito legal fazer esse registro, né? Acho que é importante aí até para o nosso público, né, de empresários, né, falar sobre esse assunto também e até a dica importantíssimo. da gente trazer esses temas mais técnicos, né? A gente que Sim. agenda, tipo, trazer pessoas mais técnicas. Assim. Uhum. Roberta, gostou da experiência? Muito legal. Principalmente por ter sobrevivido. Olha, vai entrar pra história. O que você acha desse tipo de iniciativa, assim? Cara, muito legal, gente. Sério mesmo. Parabéns. Muito bom. Legal, obrigado. Muito bom. Muito bom. Filipão, Top. tens alguma pergunta? Vamos fazer um fechamento? Vamos lá. Tá. Eu, antes de fazer a pergunta final, quero agradecer aí os nossos patrocinadores. Arte Pro Comunicação Visual tá aí na tela para vocês. Estamos aqui nos estúdios da Arte Pro. Eu tô até meio extasiado, sabia? Assim, meio, sabe? Sim. Né? Tipo, a Arte Pro é responsável aí pelo nosso o estúdio aqui e faz tudo que você imaginar relacionado à comunicação visual. Hoje tive a impressão de que a gente tá no caminho certo. Né? Foi legal, né? Foi bom. Bem legal. Eu tive a impressão, Tive a impressão, trocadilho. uma confirmação. Tive uma confirmação. Não, Legal. É que o podcast para nós, depois eu continuo os patrocinadores, o podcast para nós, ele de alguma forma é uma injeção de ânimo, né? A gente sai daqui um pouco extasiado eu e o Felipe somos sanguíneos, né? Eu até achava ele um pouquinho e tal, colega, mas não, ele é sanguíneo, pode ser. E a gente gosta muito dessa conexão com pessoas e tal. Então, pô, tu ouvir histórias, sabe? A nossa mentalidade mudou muito, né? Principalmente eu aprender a ouvir. Eu faço os cortes e tal, mas é importante pra gente trazer as reflexões, porque às vezes tu tá falando e enxergando de uma forma e eu tento puxar pra audiência enxergar o que tu tá querendo mostrar pra mim, entendeu? Sei lá, meio loucura aqui que eu falei, mas é isso aí. E a gente se conecta, isso aqui é um estímulo. E hoje foi muito profundo, assim, algumas coisas que a gente falou. Que legal, que bom. Fica marcado, assim, né? Legal mesmo.
Agradecer para concluir o BXB Treinamentos, Fernando Talaia, treinamentos de liderança, gestão, equipe, enfim, tudo que você imaginar. Fomento Playgrounds, Fomento é grande parceiro nosso, produz playgrounds de altíssimo nível, fábrica aqui de Blumenau, atende todo o Brasil. Casarão dos Sonhos, o seu melhor sono, viu? E a Roberta deixou clara a importância do sono. Então, existe tecnologia, sabia, Roberto? Existe tecnologia que pode te auxiliar no sono. Olha aí, ó, cuidando da saúde mental. Cuidando da saúde mental. Inclusive, te conectar lá no Jeff, ó, apresentar teus clientes pro Jeff, os teus pacientes, já vira cliente do Jeff. Ó, quer dormir bem? Vai lá no Jeff. De verdade, conheça a loja Casarão dos Sonhos, fica ali na Humberto Campos, transversal. Uma loja sensacional, tem decoração, ambientação, aí tu testa o colchão no ambiente, Luzes sabe? e tal. Muito legal. Uma espécie de cromoterapia. Cromoterapia, Interessante. E tal. Bem legal. Vai lá conhecer que vale a pena. Ele tem episódio gravado conosco aqui também, que ele fala um pouco sobre isso. E, além disso, claro, CDL Blumenau, Sebrae Santa Catarina, PHNX Consultoria Imobiliária, Nutribu Gastronomia Empresarial, Rádio Mix 106.3 e Creativity Digital Hub. Esses são os apoiadores do Empreenda SC Cast. Tá vendo que tem que ter memória? Tem que ter memória, Pra cara. quem não Memória tinha. fotográfica. Ele fecha e vê a tela. Isso é verdade. E... Eu uso essa técnica também. O Felipe falou, meu, o João sempre fala igual, né? Às vezes eu mudo, então. Nossa, mas engatou ali. No, Go! no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Tomatura. E eu sou o Felipe E Rangel. estamos com a si.robertacs. Muito bem, já segui a aqui. Roberta, que é psicóloga e atua na psicologia clínica. E para encerrar o nosso programa, primeiro te agradecer mais uma vez, já fiz, mas te parabenizar, viu, Roberta? Acho que te parabenizar por ter saído da tua zona de conforto. De tu ter vindo aqui hoje, né, Vocês Felipe? não imaginam quanto. Mas é os primeiros 5 minutos, né? Depois engata, né? Não, Que não bom. é? Vocês também, né, conduzem muito bem. Deixam bem à Obrigado. vontade. Obrigado. Obrigado. Fizeram toda a diferença. Com uma certeza. cervejinha faria diferença também. Tu não Será? bebe, né? Não. bebe. Ela fez cara de que não bebe. Daí já. eu acho que ia piorar, né? Antes de tu sentar aqui, eu tava É? contando o primeiro episódio. Nunca bebeu na vida, Roberta? Não, o sonho dela. Tu nunca É bebeu o na sonho vida? dela. Não, eu tô falando... É até estranho que eu faça a cara de assustado. Mas eu não gosto, não consigo. Mas não gosto, então tu experimentou. Cerveja sem chance. É? Uhum. Não gosta mesmo. Uhum. Eu acho que... Eu admiro. Que porque bom. Não, Admiro. o álcool, ele é um problema. Ele pode ser um problema. Com certeza. Né? Eu sou um cara que já bebi muito, né? E eu admiro quem não bebe porque eu queria ter a capacidade de não sentir vontade de beber. Eu consigo ficar sem beber. Mas senão- o mais legal é agir contra a vontade, igual eu vir aqui. Não é confortável, É. a gente vem, né? Contra a vontade. Quero beber, não bebo. Eu todo dia quando eu acordo de manhã eu faço até um outro exercício. Cobo de Cuba. Não, eu faço uma oração pedindo a Deus que se cumpra a vontade dele sobre a minha. É verdade, é verdade. Ó, que Deus, se cumpra a sua vontade, todo dia de manhã. E não tenho vergonha, mas já tive vergonha de falar sobre isso, tá? Hoje eu não tenho vergonha não de falar. Todo dia eu acordo, Senhor, que se cumpra a sua vontade sobre a minha, que a sua vontade sobressaia a minha. E eu acho que a forma mais louca mais louca não, a forma mais efetiva da gente lutar contra a vontade é a gente lutar contra as nossas pequenas vontades. Que é aquela coisa de chegar no escritório, ter uma pasta de amendoim saborizada lá e dar aquela vontade de passar a colher. Eu disse, não. Eu tenho a campanha do café preto sem açúcar. Ah, tu tem? Isso, né? Talvez pra vocês não seja, não sei, mas eu desenvolvi. Eu tomava com leite com açúcar. Eu também tomo Fui café ti- preto sem açúcar. Fui tirando, né? E até hoje me dizem que fica bom, mas mais de um ano aí pra mim continua sendo ruim. Mas, né? Eu não tô aqui pra fazer a minha vontade. Então vai o café preto, vai Também amargo. continua sendo ruim, mas eu tomo. Mas preto é pra sem mostrar açúcar. quem manda, né? Não é? Claro. 1-0 pra ti. Exatamente. Boa, já começa Tem, o dia tem, o ganhando. lance do banho frio também, né? Esse não Esse é ruim. é Esse. complicado. Eu já tomei banho frio no inverno. Uhum. O Ítalo defende, né? Não, assim, não como sendo assim aquela coisa do... É que é só... É que a gente tem um instinto, né? E tu não vai morrer. Eu chamo dos automimos, tem um post lá. Tem se um tu cara que for ver. tu segue aquele cara russo que o Ítalo compartilhou uma vez? Não. Tem um russo, velho, que ele é sério. Tu vê aquele cara, tu pensa, meu, eu sou uma menininha. Desculpa usar a expressão, mas tu não é politicamente correto, então não tem problema. Eu sou uma menininha, né? Porque o cara, ele mergulha na neve, tá ligado? Ele tá na neve, ele Eu mergulha lembro, na água e ele dança com um urso, um negócio meio surreal, assim, meio russo mesmo, um negócio meio Uhum. fora da É, casinha. isso é com vodka na cabeça, né, cara? Não, cara, e aí, tipo assim, tu tem medo de tomar um banho frio, irmão? Mas Para- a questão para do, de- do automimo seria se você perde pras coisas pequenas, como é que você vai ganhar nas grandes, né? Se você perder É, pra xícara de café, que você vai vencer nessa vida. mas eu e assim com gosto tantas do outras café coisas. preto sem açúcar.
Eu agora parando de pensar, não sei se eu gosto realmente ou se é um Eu hábito. me obrigo ainda, mas vamos lá, né? Mostrar quem manda. Tu toma uns cafés especiais, assim? Tem Sim, de vez em quando sim, mas... os arábicos e tal. Não, vai no ruimzinho. Experimenta, mesmo. assim, daqui a pouco tu vai começar a sentir aquele A gosto de noz intenção moscada. não é gostar, né? É justamente exercitar isso. Eu tô brincando. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sim, acho que tudo que eu for perguntar vai estar muito linkado com o que a gente fez até agora. Mas em algum momento tu falou sobre, esqueça o seu propósito, valorize o ordinário. E eu queria linkar isso de alguma forma com a vida empreendedora, né? E também a tua opinião dos casos que tu atendeu de empreendedores, assim, aonde que tem que estar o ponto de atenção do empreendedor para que ele possa se desenvolver melhor enquanto uma pessoa de negócios e tal, relacionada ao medo e tal. Então, não dá bem para linkar, mas é mais ou menos isso, assim, Eu né? que lute, né? A valorização do ordinário e que não pode faltar na vida do empreendedor, na tua visão, para ele ter uma saúde mental, para ele se desenvolver melhor. De grosso modo, seria estar na realidade. E aí eu acho que eu falaria que entenda o desagradar como um elogio. Se você quiser construir algo nessa vida, se você quiser ter uma vida com sentido, certamente você vai desagradar. Né? Não é um desagradar sem propósito. Eu vou fazer as coisas para desagradar as pessoas. Não, mas saber que, às vezes, fazer o que é certo. A gente vive tempos em que, muitas vezes, se você defender o certo, você desagrada. Vai preso até? Vai preso, exato. Né? Então, tenha por certo, se você for empreender, pagar os seus impostos em dia, né? Ser uma pessoa honesta, valorizar os seus empregados, talvez você vai desagradar. E eu não vejo que, sei lá, um empresário agradando todos, fazendo, né, só sendo aplaudido. Ontem eu fiz um post no Instagram, eu me surpreendi realmente, assim, com a repercussão, e era sobre humilhação, né? Assim, permita que a realidade te humilhe de vez em quando. Em tempos de aplausos, né? De validação, de só querer ser reconhecido, quem que vai falar sobre humilhação? E certamente todos nós aqui, a gente poderia falar de histórias que a gente não foi tão aplaudido assim, que as pessoas falaram mal. Mas certamente foram essas histórias que nos trouxeram até aqui. É a minha história e talvez seja de vocês também. Então, Perfeito. acho que seria isso. Achei sensacional. Muito bom. Roberta de Souza, senhoras e senhores. Com S. É Souza. Isso. Souza. Não, Roberta Cláudia de Souza. isso. Roberta, obrigado por Eu que ter agradeço, participado gente, com a gente. muito bom. Espero que tenha gostado da experiência. Muito. Filipão, mais um, Tamo brigadão. Tamo junto. Bate É aqui. isso aí. A você Aqui, que nos Roberto. acompanha até aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Tenho certeza que vários insights valorosos podem sair dessa conversa. Mais do que empreendedorismo, a gente está falando de saúde mental aqui, a gente está falando de coisas muito importantes para a gente ter uma boa vida, para a gente melhorar enquanto ser humano e também estar mais apegado à realidade. Perfeito. Né? A você que está aí no Spotify e tal, deixe seu like também. E no empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP E Taumaturgo eu sou o Felipe e Rangel. hoje recebemos a @. psi.robertacs. Esse foi mais o Empreendedor Cast. Valeu! Tamo junto.